tarde, relatora, a todos os convidados. A minha pergunta vai para o senhor Sérgio, da Comprova. Senhor Sérgio, de onde que surgiu a ideia da iniciativa do site? Eu gostaria de ir falando e o senhor respondendo para ficar mais dinâmico. Sim, foi acho que eu cheguei a mencionar isso no início, a First Draft, essa organização que lida com verificação de checagem, ela está hoje nos Estados Unidos, ela procurou a Abrage para ser um representante no Brasil da metodologia que eles utilizam. E a Abrage abriu isso para todas as principais associações de mídia, convidando as pessoas para fazerem parte. E a partir daí se formou esse grupo que depois terminou em 24 veículos de comunicação. No ano passado a gente teve a Gazeta do Povo, que saiu e entrou o Correio da Bahia, continuamos sendo 24. E foi a partir daí, quer dizer, o Google e Facebook nos ajudaram, o Twitter nos ajudou, algumas outras organizações nos ajudaram com softwares para a gente fazer o trabalho, eles nos deram formação, né, para fazer o trabalho de verificação e a partir daí se constituiu o Comprova. Então, ela surgiu basicamente de uma iniciativa da First Draft. Então. Isso. E da onde, por sua vez, que surgiu a First Draft? Foi por iniciativa de quem? Poderia falar mais sobre isso? A First Draft é uma organização, ela foi criada por uma senhora chamada Claire Wardle. Ela trabalha com desinformação há muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo online, eu já via... Quando a gente teve aquelas movimentações, as manifestações no Egito, já havia a agência que ela trabalhava, que, se não me engano, se chama Storyful, acho que é. Ela é uma das primeiras jornalistas a trabalhar com essa área de verificação de conteúdos de redes sociais. Ela construiu toda a metodologia e fez um trabalho no cross-check na França, fez no Brexit, fez na eleição americana. Eu trabalhei com eles fora do Comprova esse ano, ajudando jornalistas na Nigéria a fazer o cross-check em Nigéria, nas eleições. E eles trabalham muito com períodos eleitorais, assim, né? O Comprova saiu um pouco dessa linha ao continuar esse ano fazendo sobre políticas públicas. E a gente entendeu que deveria incluir no nosso trabalho também um pouco mais de jornalismo explicativo, falar um pouco mais de contexto na medida em que a gente está lidando com um assunto que é um assunto árido muitas vezes, que é o das políticas públicas, né? Explicar as políticas públicas, explicar quem são os grupos de interesse e tentar dar um pouco mais de contexto para as pessoas. Certo. Quais são as principais fontes de financiamento do site? Hoje, Facebook Journalism Project e Google News Initiative, GNI. Eles patrocinam projetos da Abrage e a Abrage é quem cuida do orçamento do Comprova. Foi comentado aqui acerca de que seria uma fake news, participação de fundações internacionais, mas eu estou aqui abri o site da First Draft e aqui lá na explicação há um agradecimento a várias fundações, né? O senhor deve ser do seu conhecimento, e dentre essas fundações tem um agradecimento especial à Open Society Foundation, à Ford Foundation. O senhor conhece esse texto? Sabe que essas empresas também patrocinam e financiam a First Draft? Eu posso até... Acho que o Open Society sabia, Ford não. Assim, eu não tenho contato, a First Draft não tem contato no nosso dia a dia. Mas eles repassam... nos deram a metodologia de verificação. Eles repassam verba também para ajudar a financiar o Comprova ou não? Não. First Draft, não. Então, seria totalmente independente o Comprova no Brasil? Ou ele recebe subsídios de empresas, organismos internacionais? A gente tem um grupo de líderes de projetos dos veículos e esses líderes é que dão todo o direcionamento, inclusive o escopo, todas essas coisas. E o processo todo de decisão do que é verificável e o que é publicado.
Tá, mas então quem financia seria basicamente Facebook e Google? Sim. Não seria nenhuma dessas empresas? Não, diretamente não. Com relação ao Comprova. E também com relação ao First Draft, daí o senhor Não posso saberia falar informar. por eles. Não... Tá. Como seria, o senhor comentou dessa questão da metodologia, Sim. que teria sido repassada, principalmente pela First Draft, que seria a metodologia que vocês utilizam. O senhor poderia falar objetivamente no que consiste essa metodologia? É basicamente perguntas que a gente precisa fazer para o conteúdo, do tipo quem publicou, se a gente consegue ter a intenção de quem publicou, se a gente consegue falar com quem publicou, as perguntas básicas do jornalismo, onde ela foi publicada pela primeira vez, a tentativa de buscar os conteúdos na origem, para ver se eles foram utilizados depois ou não, ou se eles na origem tinham alguma intenção. A ideia de mostrar todo o processo, de toda a verificação que foi feita, apresentar para as pessoas toda a documentação que a gente conseguiu reunir, a tipificação do conteúdo, quando ele é enganoso, quando ele é falso, quando ele é verdadeiro. Então, o que isso significa? Eles nos ajudaram com softwares, nos dando treinamento, basicamente, com softwares. Então, os softwares utilizados são deles, da First Draft? Não deles. Eles nos indicaram e nos deram treinamento. Mas eles disseram que o senhor falou que eles forneceram o software ou não? Não. Nos ajudaram com treinamento para os softwares, indicando, por exemplo, empresas. Tem um software que a gente utiliza que chama Newswhip. Spike, a Newswhip é a empresa, é um site irlandês e ele é um dos poucos que a gente consegue medir, por exemplo, viralização de YouTube. Então, eu posso fazer buscas e ver YouTube. A gente tem ele de graça por conta de uma interferência que a First Draft faz para que a gente consiga isso. Então, eles internacionalmente agem para que a gente tenha o melhor aparato para fazer verificação. Esse deve ser um software muito caro, nenhuma redação, acho que no Brasil, utiliza, mas a gente tem possibilidade de, com ele, por exemplo, projetar a viralização de um determinado conteúdo. Outras coisas que estão envolvidas na metodologia a questão da viralização, né? Jamais fazer verificação de algo que não esteja viralizando. Então, assim, no ano passado, a gente teve muito equilibrada o ator principal sendo atacado ou favorecido, estava muito equilibrado nas eleições. Mas o que determina que a gente tivesse feito aquela verificação era o volume de viralização, né? Então, a gente escolhe as coisas que têm mais viralização, segue por esse caminho, se ele estiver dentro do escopo do que a gente está verificando, e aí, pela nossa capacidade de verificação, pelo nosso fôlego, o número de pessoas que a gente tem naquele momento para fazer, a gente vai pegando pelo que tem mais viralização. Então, assim, certo. Então, esse critério da viralização é um dos critérios objetivos para poder entrar no raio de verificação da situação, né? No caso das eleições, então, já que o senhor entrou nessa questão, teve até um levantamento mostrando que um lado teve mais notícias checadas que outro. Isso confere? Não. Assim, dentro da polarização que tinha, por exemplo, a eleição presidencial, né? Teve algum lado que foi mais verificado do que outro por conta de viralização? Vocês têm estatísticas sobre isso? No segundo turno, eu creio que sim, Bolsonaro foi mais verificado, ou talvez, não mais verificado, mas talvez as coisas que eram favoráveis a ele tivessem sido mais verificadas, mas eu reputo isso basicamente a organicidade das redes que isso é claro para todo mundo, né? Quer dizer, as redes que davam suporte a Bolsonaro no segundo turno, elas eram redes mais orgânicas não é o termo, mas talvez mais mobilizadas.
E aí, sim, aquilo que aparecia de desinformação ali caía mais na nossa rede. Vocês conseguem verificar essa questão da organicidade, dessa mobilização ou não? Não, Dentro do software aparece isso ou não? Não. Tá. Eu só consigo ver o volume de engajamento que uma só o engajamento mesmo de certa publicação. Eu não vejo se isso foi impulsionado. O Facebook, por ele ser um dos apoiadores do projeto, e o Google, no caso da plataforma do Facebook, a partir do momento que ele é um dos apoiadores do Comprova, ele chega a fornecer dados para vocês fazerem essa verificação de engajamento, das postagens, etc? Não, a gente não tem nenhum contato com eles. A única coisa que o Facebook nos dá é uma ferramenta que eles têm que nos ajuda no monitoramento, que se chama CrowdTangle. É uma ferramenta usada pelo mercado, ela é gratuita, não só jornalistas usam, mas agências de publicidade, empresas, mas áreas de marketing. Mas eles dão acesso a alguma informação que o usuário comum não teria? Esse Crow, como é que é o nome? CrowdTangle. O que seria, no que consiste ele, só para a gente entender? Ele é uma ferramenta de monitoramento. Eu faço, por exemplo, uma configuração de listas, de páginas, de grupos que fazem parte do mapeamento, por exemplo, nas eleições. A gente, se pegar segundo turno, pegava várias páginas que estavam vinculadas à candidatura de Bolsonaro, várias páginas que estavam vinculadas à candidatura do Haddad, configurava buscas para temas que estavam muito relacionados à campanha de Bolsonaro, fazia buscas que estavam relacionadas à campanha do Haddad e a gente setava, quer dizer, são planilhas e planilhas de informação, assim, palavras-chave, grupos, páginas, perfis, tudo que a gente deve monitorar, a gente joga nesse software e aí a gente vai vendo para cada uma delas, se eu quiser, ou no todo, o que está mais viralizado. Eu tenho um ranking completo ali pela viralização, pelo engajamento que esses conteúdos foram tendo. Aí tem um olhar de jornalista, que é ver, daquilo ali, o que é conteúdo suspeito. O software faz essa filtro inicial? Não faz esse filtro, mas eu vou dar um exemplo para vocês. O conteúdo satírico, ele muitas vezes cai na nossa rede, né? Porque ele tem muita viralização. E a gente não costuma fazer verificação do conteúdo satírico. Mas tem um caso emblemático no ano passado, que é a famosa mamadeira, que é conhecida hoje no mundo inteiro, e que caiu na nossa rede. Ela caiu na nossa rede e a gente teve um primeiro olhar para ela, que foi um olhar de, alguém fez isso para uma piada, quer dizer, está distribuindo nas escolas para alunos de 7 anos e tal, aquela coisa toda. Aí o que essa ferramenta nos mostra? O que a ferramenta do CrowdTangle nos mostra? Nos mostra o volume de engajamento por tipo de reação. Então, assim, quem gostou, quem riu, quem fez cara de brabo, aquela coisa toda. E a gente notou um número muito grande de pessoas com cara de brabo, que me chamou a atenção. Eu fui olhar para os comentários, porque os comentários são importantes para a gente identificar se aquilo está fazendo algum efeito nas pessoas ou não, né? Então, assim, algo que eu não tinha dúvida nenhuma e que eu deixaria passar, no momento em que eu fui olhar para os comentários, a gente contou lá quase 2.000 pessoas, o número que me vem agora à cabeça, quase 2.000 pessoas num universo de 6.000, que estavam acreditando que aquilo era verdade. Então, a gente resolveu fazer a verificação, né, de algo que parecia impossível de ser verdade, né? Outra coisa, quando o senhor fala dessas checagens, que há algum escopo para fazer isso, quais são as diretrizes que vocês seguem? As diretrizes, por exemplo, o Facebook. Vocês têm uma recomendação de seguir as diretrizes do Facebook na análise também das postagens ou do trabalho de vocês? Pelo First Draft? Tem alguma diretriz que eles mandam seguir, alguns princípios, alguma coisa assim? Não, o First Draft nos dá essa metodologia e a gente modifica, se for o caso. Mas é com relação só à forma ou também ao fundo? Ou seja... Não, só forma. Só com relação à forma? Só com relação à forma. É muito objetivo. Se a senhora for olhar uma verificação e ler do princípio ao final, é muito difícil
que aquilo não seja conclusivo e não seja que com os documentos que estão ali disponíveis para se checar todas as informações, tudo isso você pode checar. É muito difícil que chegue lá no final ainda duvidando de que, olha, essa verificação foi bem feita, porque tudo é muito objetivo. O senhor tem como fornecer esses formulários para a gente ter conhecimento de como é feita essa verificação? Está no site. Seguindo no site, tudo isso está com link. Então, se tem um e-mail trocado com uma assessoria, a imagem desse e-mail está no link. É só clicar no link e ela vai aparecer. Se tem uma busca num banco de dados do IBGE, por exemplo, para trazer um dado específico, ele está com link para se checar essa página. Se a gente precisa provar que uma foto é de uma determinada pessoa, está lá a imagem dos metadados daquela foto. Então, a gente tenta fazer tudo isso e ainda tenta falar com a pessoa que publicou. Certo. Outra pergunta no caso, vocês aqui representam... Você tem outro site que representa o First Draft ou seria mais vocês mesmo? E se há um intercâmbio entre experiências do Brasil e outros países, por exemplo, no caso das eleições, dessas verificações, vocês fazem encontros internacionais para discutir isso? Eu participei da eleição na Nigéria e eu dei treinamento para a entidade que foi criada na Espanha, para verificação nas eleições espanholas e para o Comitê Europeu. Agora há pouco estive na Argentina para dar treinamento para os jornalistas que trabalhavam lá com o chequeado, para as eleições na Argentina. E estive também no Equador esse ano. Então, eu me tornei, a partir do trabalho no Comprova, uma espécie de treinador. Quer dizer, eu levo essa metodologia para outros jornalistas e a gente tenta distribuir isso de alguma maneira. O First Draft, ele se envolveu nas eleições americanas também ou não? Ele prestou serviço lá? Eles fizeram verificação lá, mas de uma maneira muito incipiente, né? O trabalho com colaboração com jornalistas, com coalizões, começou na França, com crochê. Quem são, então, os colaboradores? Mais jornalistas ou tem pessoal da ciência da informação, essas coisas? É uma equipe multidisciplinar? Durante as eleições, a gente teve colaboração de alguns pesquisadores. O First Draft estava baseado em Harvard até as eleições do ano passado. Depois ele se tornou um organismo independente. E a gente teve apoio do Pedro Burgos, que hoje trabalha com o INSPER, e ele é um jornalista de dados, e ele fez todo o trabalho de avaliação dos dados que a gente conseguiu reunir do WhatsApp. Porque o WhatsApp é uma caixa preta, a gente não, é como se fosse uma correspondência antiga, né? Quer dizer, a pessoa posta e só quem vai abrir é quem recebe. Então, é muito difícil ter acesso a esse intermédio aqui, né? Então, alguns fazem, como o monitor de WhatsApp da Universidade Federal de Minas Gerais, e que nos ajudou na campanha também, eles participam de alguns grupos, que são grupos abertos no WhatsApp, e trazem isso para uma espécie de dashboard. Então, ele vai mostrando por dia conteúdos de vídeo, de áudio que estão viralizando mais e coloca isso num ranking, né? Então ali tem alguns elementos para se ver o que circula no WhatsApp. Esse trabalho que a gente fez, que foi reativo, porque foi depois de fechada toda essa base de 350 mil mensagens e 78 mil arquivos, a gente fez, o Pedro Burgos fez esse trabalho de análise tanto para o First Draft quanto acho que para o INSPER também, isso. Então, tem pesquisadores. Todo esse conteúdo que foi gerado no WhatsApp, diga-se de passagem, vai estar disponível para pesquisadores, universidades, para que todos eles possam olhar para isso que foi gerado, que nós recebemos da audiência. Não teve nenhuma incidência nossa sobre isso. Simplesmente recebemos da audiência nesse período todo. O senhor poderia citar quem são hoje em dia os maiores especialistas nessa sua área? A última pergunta. Os maiores especialistas nessa área, seja na área que o senhor atua, pesquisadores, jornalistas que têm esse conhecimento e que estão fazendo esse intercâmbio, como a Comprova, por exemplo? A gente, bom, a Claire, eu acho que é uma das pessoas mais importantes nessa área hoje. A gente tem as pessoas que são ligadas à IFCN, na Pointer, são bastante também.
Aqui no Brasil tem vários pesquisadores que lidam com redes sociais, como o Pablo Hortelado, como o Malini, vou esquecer de outros agora porque a memória não é muito boa, mas a gente já tem hoje várias universidades tentando trabalhar com isso, tentando entender esse universo da desinformação, né? Eu não uso o termo fake news, isso é uma das nossas regrinhas lá que veio da First Draft, que esse é um termo que é usado para desqualificar, ou que tem sido utilizado para desqualificar o jornalismo. Então a gente usa desinformação, porque trata do ambiente como um todo, né? Mas eu posso depois reunir, se a senhora quiser, reunir uma lista de nomes e sugestões para acompanhar pesquisadores que estão trabalhando com isso, sim. Ok, presidente. Muito obrigada. Presidente.